是神自己做我的养分。第二节，神成为肉身来与人调和，为给人接受而将他得着。人借主从神所得的恩典，就是主自己来住我心间。在使徒保罗万事奉献，恩典之名只是神的来借这恩典，他所经历主，他为主劳苦超过众使，Irmãos, vamos orar pela graça abundante do Senhor por esta reunião, de 2 em 2. Senhor Jesus. Amém. Agora chegamos à terceira mensagem deste treinamento. Como vocês sabem, o tema geral deste treinamento é apacentar o rebanho de Deus. Esta manhã, tanto o irmão Andrew como o irmão Dick mencionaram duas coisas muito importantes para nós. Uma é que precisamos ver que o apacentamento é apacentar o rebanho de Deus. Em outras palavras, sempre que tentamos apacentar alguém, sem dúvida o nosso apacentar sempre será pessoal, mas você tem que ter todo o rebanho de Deus em vista. É muito fácil
quando nós estivermos apacentando, ficarmos muito envolvidos com indivíduos e perder de vista todo o rebanho. Portanto, precisamos ver que o nosso apacentar, nós apacentamos pessoalmente, mas o tempo todo precisamos manter todo o rebanho em vista. A segunda coisa é que mesmo que sejamos muitos pastores sob o nosso pastor Jesus Cristo, o principal pastor, mas quanto a nós, como pastores, não apenas somos pastores sob o pastor principal, que é Jesus, mas também somos parte do rebanho. Em todo rebanho tem uma ovelha de frente, ou seja, é a ovelha que toma a liderança. Então todas as demais ovelhas seguem essa ovelha de frente e, portanto, precisamos ver que o nosso exemplo, nosso padrão, nosso modelo é extremamente importante. Podemos ensinar muitas coisas aos santos, mas se não dermos um bom modelo, como o encabeçamento, como uma ovelha de frente, então o seu apacentamento não vai funcionar. Essas duas coisas são muito importantes quando passamos por esse treinamento. Temos que repetir esse ponto várias vezes, porque esses são princípios que sublinham, que estão sublinhando todas essas mensagens. Agora chegamos à terceira mensagem, e esta mensagem, o título dela é Apacentar o rebanho de Deus, vivendo pela graça de Deus. Que tal se todos nós declararmos isso junto? Apacentar o rebanho de Deus, vivendo pela graça de Deus. Eu ainda os lembro que esta manhã tanto o irmão Andrew como o irmão Dick enfatizaram essa questão, mas neste treinamento o nosso encargo não é ensinar alguma técnica para vocês, como devemos fazer a obra do apacentamento. Antes, precisamos ver que a nossa pessoa, o nosso ser é muito importante. Se não formos o tipo correto, adequado de pessoa, se o nosso ser não for correto, não importando o que fizermos, não dará certo. O único necessário para que sejamos pastores adequados é ser o tipo correto de pessoa. E hoje à noite a mesma coisa, o mesmo princípio, o mesmo encargo. Para que nós sejamos pastores adequados, precisamos viver um tipo de vida. Que tipo de vida? O tipo de vida que vive pela graça de Deus. E isso é extremamente importante, temos que viver esse tipo de vida. Viver pela graça de Deus. E o que significa isso? Essas coisas aparentemente são muito simples. Nós já vimos essas palavras diversas vezes. Na verdade, esse assunto é muito profundo, não é tão simples assim. Especialmente com relação a esta palavra graça. Portanto, como vocês sabem, muitos cristãos têm conceitos diferentes sobre a graça. Ou muitos cristãos têm o mesmo conceito errado sobre graça. Não é totalmente acurado, preciso. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Ou seja, você não merece receber, nós não recebemos, mas recebemos, então isso é graça. Às vezes, no passado, nós ouvimos esse tipo de testemunho. Alguns estudantes falavam, eu não estudei, eu não preparei para o exame, para a prova, eu não merecia receber um 10, mas o Senhor me deu um 10. Louvado seja o Senhor por sua graça. Isso é um favor não merecido. Muitas coisas, muitos testemunhos desse tipo já ouvimos. Eu sei que nos primeiros anos era muito difícil, foi muito difícil o irmão Lee nos corrigir, nos trazer de volta para o entendimento adequado. Eu ainda me lembro, nos primeiros anos, na década de 50, na igreja em Taipei, toda véspera de Ano Novo nós tínhamos uma comunhão especial, e nessas comunhões especiais nós queimávamos algumas coisas. Então,
alguns santos queriam fazer uma limpeza espiritual da sua casa, então eles achavam algumas coisas que eles tinham que eram malignas ou que eram incorretas, injustas, então eles traziam para o local de reunião para queimar. E outra coisa que nós normalmente fazíamos naquela época era dar testemunhos. Nós frequentemente cantávamos um hino que está no nosso hinário, o número 707 em inglês. Conta as tuas bênçãos, nomeando-as uma por uma. Nós cantávamos muito aquilo. Infelizmente, é que naquela época a tradução chinesa traduziu aquela palavra bênção para graça. Conta as tuas graças, nomeando-as uma por uma. Então é por isso que nós tínhamos esse conceito errado. Mas hoje eu posso ver que realmente o irmão Lee precisou de muito esforço para nos mudar. No começo, no princípio, ele não nos repreendia imediatamente, ele falava há dois aspectos da graça. Um é o aspecto exterior, que Deus te deu uma série de bênçãos exteriores, isso é exterior. Outro é o aspecto interior, a graça interior, que é recebermos a vida divina para desfrutar o Deus triuno. Essa é a graça interior. A graça interior é mais importante do que a graça exterior. Então, agora os nossos conceitos têm que mudar. E por fim, ele disse, a graça exterior não é qualificada para ser chamado de graça, sempre são apenas bênçãos. Então, o importante é a graça que é interior, dentro de nós, para desfrutarmos o próprio Deus triuno. E então, nós aprendemos isso. Com esse entendimento, chegamos ao algarismo romano número 1. Vamos ler esse algarismo romanos 1 todos juntos. Graça denota o conteúdo da economia eterna de Deus para a produção do corpo de Cristo, para culminar na Nova Jerusalém. Sabem, todos esses 9 sinopses foram preparados pelo irmão Ron e pelo irmão Ed. E antes do treinamento tivemos 2 dias, uma comunhão de 2 dias de cooperadores. E tanto o irmão Ron como o irmão Ed compartilharam essas sinopses conosco, dando muita ajuda. E naquele momento o irmão Ron mencionou que nesta sinopse, esse algarismo romano número 1 pode ser considerado como os olhos desta mensagem. Este ponto nos dá uma visão panorâmica. E nesta visão panorâmica diz que a graça denota o conteúdo da economia eterna de Deus. O que é graça? Graça é o conteúdo da economia eterna de Deus. E o que é a economia eterna de Deus? Acho que nesta reunião deve ser algo muito simples, muito fácil, porque todos vocês ou são presbíteros ou irmãos responsáveis, todos vocês devem saber isso, de cor. A economia, essa palavra grega oikonomia, que é composta de 2 palavras, que é oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Portanto, oikonomia, essa palavra oikonomia significa a administração da casa ou o arranjo da casa. E vocês ainda se lembram na primeira reunião que o nosso irmão Andrew nos disse que Deus é um Deus de propósito. E seu propósito eterno é que ele quer ter um homem corporativo para sua expressão corporativa. Porque ele tem esse propósito, ele também tem o seu plano. Seu plano para cumprir o seu propósito. E todas essas coisas, todos aqueles que têm coração de servir o Senhor, nós precisamos saber qual é o propósito eterno de Deus e qual é o plano eterno de Deus. Caso contrário, eu temo que nós vamos fazer muitas coisas pensando que estamos servindo o Senhor, mas não é o que Deus quer que façamos. Então, louvado seja o Senhor. A primeira coisa que precisa para sermos para apacentar adequadamente é sermos constituídos com o plano de Deus, com a palavra de Deus e com a economia de Deus. Todas essas coisas devem estar constituídas em nós. No passado, o irmão Lee disse que Deus tem um propósito eterno e Deus quer ganhar um homem corporativo para sua expressão corporativa. Todos sabemos isso.
o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Muitos de vocês podem falar esse versículo de cor. E então, Deus tem o seu plano, a sua maneira para realizar, para cumprir seu propósito, para ganhar aquilo que ele está buscando. E nos últimos anos, ele combinou essas duas coisas juntas, o propósito de Deus e o plano de Deus, ou a maneira de Deus, em uma única coisa chamada economia de Deus. Então, quando falamos de economia de Deus hoje, vocês precisam ter todas essas coisas em vista. Que o propósito de Deus e a sua maneira de cumprir o seu propósito, que é o seu plano para cumprir o seu propósito, tudo isso é a economia eterna de Deus. E então, qual é o conteúdo da economia de Deus? Sabemos que esta administração da casa, esse arranjo familiar, não é por nenhum outro propósito, senão com o propósito de distribuir comida, distribuir para as necessidades dos membros da família. Essa palavra economia, no grego, tem a mesma raiz da palavra pastor, de pasto. Quando se refere às ovelhas, o pasto tem suprimento de comida ilimitado. Então, a economia de Deus não é nada mais do que dispensar esse Deus triuno para dentro de nós, para ser nossa vida, ser nosso suprimento de vida e ser tudo para nós. É dessa maneira que podemos cumprir o propósito de Deus. Então, eu creio que é isso que todos sabemos, já mencionei para lembrá-los. Agora, a partir disso, a graça denota o conteúdo da economia eterna de Deus. Isso não é apenas para que nós tenhamos alguns bons sentimentos, tenhamos um tempo desfrutável. É claro, nós sabemos que quando desfrutamos o Deus triuno, como nossa vida, nosso suprimento de vida, nosso tudo, nós nos sentimos muito bem, mas isso não é apenas para o nosso desfrute. Claro, nós vamos desfrutar, mas isso é para quê? Para produzir o corpo de Cristo. E esse é o alvo de Deus, todos sabemos. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, logo depois que Pedro ele viu que esse Jesus não era um homem comum, mas ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Então, imediatamente o Senhor disse para ele sobre esta rocha. Essa rocha refere-se ao Cristo revelado, edificarei a minha igreja. E sabemos que essa igreja não é nada além do corpo de Cristo. Assim que edificar a igreja é edificar o corpo de Cristo. E a consumação, isso é para culminar na Nova Jerusalém. O que é a Jerusalém, então? A Nova Jerusalém é simplesmente o produto final de Deus. Sabemos que o primeiro versículo em toda a Bíblia, Gênesis 1, versículo 1, fala que Deus criou os céus e a terra. E aí você vê Deus trabalhando, ele criou a velha criação material, o velho céu e a velha terra, o universo. E aí, através de toda a Bíblia, Deus está trabalhando. Vocês lembram-se que no livro de João, Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Portanto, vemos que o nosso Deus está constantemente fazendo sua obra. Mas a obra, qual é a obra? Qual é o trabalho final? Qual é o produto final que ele tem em mente? Então você tem que chegar ao fim de toda a Bíblia, que são os 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse. Ali não há nada além da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o retrato do produto final de Deus. E tem muitos significados ricos. E é muito difícil descrever todas essas coisas com palavras, mas louvado seja o Senhor, temos uma figura, e uma figura é melhor do que 1000 palavras, e essa figura é a Nova Jerusalém. E nós chegaremos depois a isso. Então, isto é uma visão panorâmica, que é graça. Graça é o conteúdo da economia de Deus, e nesta economia eterna de Deus, Deus deseja dispensar-se em nós, para que possamos desfrutar o Deus triuno como nossa comida, nossa vida, nosso suprimento de vida e para ser tudo para nós. E dessa maneira, desfrutando essa graça, não apenas para que nós
cresçamos em vida, sim, nós vamos crescer em vida, mas o propósito ainda é edificar, produzir o corpo de Cristo. E quando o corpo de Cristo for plenamente edificado, o que haverá é a Nova Jerusalém. Espero, irmãos, que isso esteja claro. Agora chegamos ao algarismo romanos número 2. Vamos todos declarar juntos, irmãos. Graça é a manifestação do Deus triuno em sua corporificação, em 3 aspectos: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, este ponto é considerado como a mente desta mensagem. Em outras palavras, este ponto nos explica, nos mostra o que é a graça de Deus. A graça de Deus é a manifestação do Deus triuno em sua corporificação em 3 aspectos: o Pai, o Filho e o Espírito. E aqui você tem alguns versículos. Um deles é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Você pode ver que esse versículo, 2 Coríntios 13, 13, é usado muitas vezes nesta sinopse. Podemos lê-lo agora e depois voltaremos a esse versículo diversas vezes. Vamos abrir, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é o último versículo de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então aqui ele menciona a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então você aqui vê o Deus triuno sendo mencionado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aqui você também tem 2 porções do Antigo Testamento. Uma está em Números 6, 22 a 27. Por causa do tempo, não podemos ler esses versículos. Mas esses versículos nos mostram que mesmo no Antigo Testamento, aquele conceito estava ali, de que o que Deus quer nos dar é Ele mesmo, não como bênçãos exteriores apenas. É claro que no Antigo Testamento muitas promessas para o povo de Israel referenciam-se às bênçãos exteriores, mas aqui você tem uma porção no livro de Números, capítulo 6, que ainda fala de que Deus quer nos dar Ele mesmo. E então outra porção é Salmo 36, versículos 8 e 9. E novamente, talvez possamos ler, irmãos. Eu vou ler para vocês esses 2 versículos. Em Salmos 36 dizem: fartam-se da abundância da tua casa, e na corrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Aqui, o que você tem? Novamente você tem o Deus triuno. Nós conhecemos a abundância da casa de Deus. Desfrutamos as delícias do Senhor Jesus Cristo. E do rio, da torrente, que é Deus, refere-se ao Deus, ao Espírito. E também temos a fonte da vida, o manancial da vida, que é Deus Pai como a fonte. Então, mesmo no Antigo Testamento, você tem esse conceito de que o nosso Deus quer que o desfrutemos a Ele mesmo. Aqui, na letra A, diz: o Novo Testamento é uma história da graça de Deus como a encarnação do Deus triuno em sua trindade divina, processado e consumado, que atua e vive no interior dos crentes e no meio deles. Aqui vocês têm esses versículos. Os primeiros versículos de João, capítulo 1, e o último versículo vem de Apocalipse 22. Por que esses versículos? Porque neste ponto ele diz que o Novo Testamento é uma história da graça de Deus. Por que o Novo Testamento é uma história da graça de Deus? Você tem que ver isso a partir dos escritos do apóstolo João. Sabemos o que João escreveu, um dos 4 evangelhos.
Isso é o Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 1, nós sabemos que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no versículo 14, ele diz que a palavra se fez carne. Então, Deus foi encarnado. E aí no versículo 16 e 17, ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, aqui está o princípio. Nos 4 evangelhos, mesmo que João seja o 4º evangelho, mas ele fala aqui da eternidade passada. Ele começou o seu evangelho na eternidade passada. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então no versículo 14 ele nos falou da encarnação, e aí quando ele falou isso, ele mencionou a graça. E então ele continuou até o final de toda a Bíblia. Qual é o versículo que termina toda a Bíblia? É Apocalipse 22, 21. O versículo diz o quê? Como que toda a Bíblia termina? O versículo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém? Vocês veem a história, irmãos? A história é do Evangelho de João. Se você vê graça, 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 até o fim ainda está a graça. Todo o Novo Testamento é uma história da graça. E estes versículos, especialmente em João capítulo 1, são muito significativos. Ele já havia visto que a graça é a corporificação do Deus triuno. Por quê? Porque no versículo 16, ele fala que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça veio. Irmãos, como uma ilustração, vamos dizer que temos o nosso amado irmão Bill Lawson aqui, que está, digamos que ele está em Connecticut e ele ouviu falar que eu estou chegando para Vancouver, Whistler. Então eu quero que você entregue um irmão para o nosso irmão Robert, ok? Você tem um livro, ele deu esse livro para mim e eu dei esse livro, eu carrego esse livro, levo e entrego para o irmão. Por que eu faço isso? É porque esse livro é morto, ele não tem vida. O livro não pode vir por si mesmo. Alguém tem que carregá-lo, alguém tem que levá-lo, ok? Mas aí, bom, o irmão Bill quer me apresentar para o irmão Robert. Ele faz de conta que eu nunca vi o irmão Robert antes. Aí o irmão Bill fala, eu espero que esses dois irmãos se tornem amigos, se tornem companheiros espirituais, então eu vou chamá-lo e vou pedir para ele gastar algum tempo com você. Ok, louvado seja o Senhor. Mas, será que ele precisa me embrulhar e pedir para alguém me levar até lá e me entregar para o Robert? Não, ele não precisa fazer isso. Eu simplesmente venho. Eu venho aqui e falo, hey Robert, eu vim aqui para conversar com você, louvado seja o Senhor, podemos ter comunhão. E eu não preciso ser carregado por ninguém. Por quê? Porque eu sou uma pessoa viva. Eu simplesmente venho. Eu venho até ele, converso com ele. Então aqui no versículo 16, em João capítulo 1, versículo 17, diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Por que a lei foi dada por intermédio de Moisés? Porque a lei do Antigo Testamento não tem vida. Portanto, quando Deus quis dar essa lei para o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, ele apenas poderia fazê-lo através de Moisés, pedir para Moisés, ele deu para Moisés, pediu para Moisés levar para o povo de Israel. Então, a lei do Antigo Testamento foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça do Novo Testamento não diz que foi dada por Jesus. Diz que graça veio.
Essa graça, louvado seja o Senhor, é uma pequena pessoa. Essa graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus veio, a graça veio. Então, espero que essa pequena ilustração, vocês vejam que essa graça não é algo à parte, separado do Deus triuno. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, é a corporificação do Deus triuno. E a Bíblia nos diz claramente isso. Toda a plenitude da deidade habita corporalmente nele. Isso significa o quê? Que separado de Cristo, a parte de Cristo, Deus é abstrato. É invisível. Mas quando esse Jesus Cristo veio, Deus não é mais, deixou de ser abstrato. Nós podemos vê-lo, podemos tocá-lo, por meio dele podemos conhecer Deus. Por meio dele podemos tocar Deus. Por meio dele podemos experimentar Deus. Portanto, este Jesus Cristo é a corporificação do Deus triuno. E quando ele vem, na verdade, todo Deus triuno vem. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito não são três deuses separados, são um só Deus. Eles co-inerem um com o outro. Isso é algo que não podemos ilustrar. Como é que eu posso habitar nele e ele habitar em mim? Somente o Deus triuno pode fazer isso. Mas isso mostra que esta graça do Novo Testamento não é algo separado do Deus triuno, mas é simplesmente o Deus triuno, o próprio Deus triuno vindo para nós, para ser nosso desfrute e nossa experiência. Isso é graça. Quando você fala graça, que graça é um favor não merecido, isso é verdade. Claro, quem de nós era digno de receber isso? Ele é o Deus triuno. Nenhum de nós é digno de recebê-lo. Mas o nosso Deus, ele nos ama tanto que ele quer nos dar a coisa mais preciosa em todo o universo. E se você for ver, nada é tão precioso como ele. Portanto, ele quis dar a si mesmo para nós. Isso é graça. Louvado seja o Senhor, que podemos receber. E aqui diz que, letra B, graça é o Deus triuno em sua encarnação, ser dispensado nos crentes pelo Pai como a fonte, o Filho como o elemento e o Espírito como a aplicação. Aqui, novamente, nós vamos ver 2 Coríntios 13:13. Esse versículo diz, provavelmente, ele talvez tenha uma das notas de rodapé mais longas da versão Restauração. E nós queremos que não temos tempo para ler essas notas. Espero que vocês, quando voltarem, tomem isso como uma das suas tarefas de estudar essa nota de rodapé de 2 Coríntios 13:13. Não creio que esta noite, nesse tempo curto, possamos esclarecer isso. Mas ainda sinto que é importante que leiamos este versículo, porque este versículo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, o Deus triuno está aqui. Mas aqui, Deus o Filho vem primeiro. Por quê? Porque este livro de 2 aos Coríntios, a ênfase está na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você tem a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e também a comunhão do Espírito. Mas essas não são três coisas separadas. Vocês têm que ver que são três aspectos da mesma coisa. Essa graça de Deus, a fonte dessa graça é o amor do Pai. Pelo amor do Pai, quando isso é manifestado, isso é a graça. Graça é o amor manifestado. E a comunhão do Espírito é a aplicação para aplicar isso a nós. Então, por que queremos dizer isso? Mais uma coisa, sempre que você tem esse tipo de frase, esse tipo de ilustração, de expressão, a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, na Bíblia, o tempo todo sempre significa que a graça é o Senhor Jesus Cristo, que o amor é Deus.
esse amor é Deus, Deus é amor, e que a comunhão do Espírito significa que o Espírito é a comunhão. Especialmente em 1 João, você vê isso muito frequentemente. Por um lado, temos a luz de Deus, mas 1 João diz que Deus é luz. Também temos o amor de Deus, mas em 1 João diz, no capítulo 4, versículos 8 e 16, dizem que Deus é amor. O ponto aqui, irmãos, é: não tente pensar que graça, amor e comunhão são coisas separadas do Deus triuno. Na verdade, aquela graça de Jesus Cristo é Cristo. Aquele amor de Deus é Deus, Deus é amor. E aquela comunhão do Espírito é o Espírito. Somente no Espírito você tem comunhão. Portanto, irmãos, jamais devemos tentar ir ao Senhor pensando que eu posso pedir ao Senhor que me dê essas coisas, separado dele mesmo. Oh, Senhor, eu estou carente de amor. Senhor, eu sei que tu tens muito amor. Senhor, por favor, me dê um pouquinho do amor de Deus, e então eu posso amar outras pessoas. Não. Esse tipo de oração, aparentemente, jamais será respondida. Muitas vezes no passado eu orei assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor me guarda para que eu não perca a minha paciência, Senhor. Me guarda para não perder a paciência. Porque Deus não quer me dar algo chamado paciência, separado dele. Deus quer dar a si mesmo para nós. Quando você tem Deus, você tem tudo. Quando você não tem Deus, você não tem nada. E aqui, neste versículo, 2 Coríntios 13, você vê essas três coisas. Seja a graça, ou o amor, ou a comunhão, todos são para a nossa experiência e para o nosso desfrute. Portanto, muitas pessoas, incluindo Martinho Lutero, disseram isso. Quem pode entender o Deus triuno? Ninguém pode entender a Trindade, senão o próprio Deus triuno. Então muitas pessoas falam: se é assim, por que ainda vamos estudar? Uma vez que eu jamais vou conseguir entender isso. Mas nós agradecemos o Senhor por nos dar. Os irmãos Ni e Li, especialmente o irmão Li, usou esse versículo para provar que Deus é triuno, não para um debate doutrinário. Deus é triuno para nós o desfrutarmos, para experimentá-lo. Se ele não quisesse entrar em nós para que o desfrutássemos e o experimentássemos, ele não precisava ser Deus triuno. Mas graças ao Senhor, Deus quer que nós o desfrutemos, que nós o experimentemos. Portanto, ele é triuno. E você tem a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e também a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, Deus é a fonte, Cristo é o elemento e o Espírito é a aplicação, que aplica todas essas coisas à nossa experiência, em nosso viver diário. Então, louvado seja o Senhor. Embora ainda não possamos explicar a Trindade, ainda não possamos entender claramente, plenamente, nós sabemos que Deus é triuno. E louvado seja o Senhor. E Deus é triuno para que nós o experimentemos e o desfrutemos. Então, nós apenas precisamos vir até Ele, como o irmão Dick falou essa manhã. Não sei quantas vezes ele repetiu essa palavra, desfrutar. Temos que desfrutar o Senhor, desfrutar o Senhor, desfrutar o Senhor. Eu perdi a conta. Nós temos que desfrutá-lo. É por isso que Deus é triuno. E é isso que é a graça de Deus.